Hoje quero conversar e meditar com os irmãos e pensar com os irmãos acerca de como resolver conflitos no relacionamento. Mas eu não quero aplicar essa palavra de tal forma que você apenas vá levá-la, quem sabe, para os casais da sua igreja. Não. Essa eu quero que você pense em você e na sua esposa, no seu casamento. Talvez, quando a gente fala dessa forma, a gente fala assim, mas pastor é tranquilo, né? Não é tranquilo, irmãos. A dificuldade que nós temos não é tão simples. E vocês sabem disso. As nossas ovelhas olham para nós com um olhar como se fosse ali um super casal protegido, mas nós sabemos perfeitamente as lutas que nós enfrentamos no nosso próprio relacionamento conjugal. Por isso quero pensar nesse momento, nessa questão da comunicação e alguns conselhos práticos acerca de como melhorar a nossa própria relação conjugal, a fim de que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de outros casais. Vamos começar com esse texto. Vamos ler juntos? Vamos lá, já foi até citado aqui. O reverendo Elias, usou aqui para evangelizar a comissária de bordo. Vamos ler juntos? Vamos lá? A resposta branda. De novo. Maridos, leiam para as suas respectivas esposas. Vamos lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura. Aprendam isso, mulheres. Vamos em frente? Não. As mulheres vão ler para os homens também. Vamos lá, irmãs? Lembre-se sempre disso. Vamos orar. Pai, agora que nós vamos pensar e meditar e refletir sobre essa área tão crucial no nosso casamento, nós suplicamos que Teu Espírito Santo quebre, Senhor, o nosso coração, desarma o nosso coração. Tira todas as barreiras que porventura possam nos impedir de aprender da Tua palavra. O Senhor nos dê transparência e honestidade para admitir, de fato, ó Pai, aquilo que nós carecemos de mudar no nosso procedimento dentro da nossa própria casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós sabemos que todo casal tem algumas dificuldades de relacionamentos. E quando nós pensamos acerca disso, às vezes nós discutimos por causa de coisa boba, por causa de assuntos banais. É possível que, eu estava conversando com alguns casais e mostrando o seguinte, é possível que a gente discuta mais por causa de assuntos banais, por causa de assuntos sérios, do que por causa de assuntos sérios. Os assuntos sérios, nós temos uma tendência de reunir, peraí, o que você fez? Vamos conversar sobre isso. Mas quando é um assunto banal, a gente tem a tendência de ou desprezar, ou de fazer vista grossa, ou quem sabe de menosprezar o outro, ou quem sabe até de usar de ironia para com o outro, e o outro não gosta. E aí começamos a ter grandes problemas por causa dos assuntos banais. E nós precisamos entender isso e colocar no nosso coração essa ideia. Eu estava trabalhando com um casal num aconselhamento pré-nupcial. Eu fiz essa afirmação, que está aqui, dizendo assim, olha, todo casal enfrenta conflitos no casamento. Todo casal. E continuei falando sobre casamento com aquele casal de noivos. E aí, de repente, a noiva parou. E pensou, espera um pouquinho, pastor, volta lá atrás. O senhor disse que todo casal enfrenta conflitos? Eu disse, exatamente. Ela perguntou assim, até o senhor e dona Cleia? Falei, claro. E ela pôs a mão assim na boca e falou assim, sabe que eu nunca pensei nisso? Que o meu pastor pudesse ter um problema com a esposa. E aí eu comecei a mostrar para ela que na realidade não existe exceções, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos humanos. É possível que o pastor, pelo fato de trabalhar com casais, ele se previna um pouco mais. Por quê, irmãos? Porque eu sei que quando a minha esposa embirra comigo,
por alguma coisa qualquer, e eu, em contrapartida, também fico emburrado com ela, eu sei que esse negócio, onde é que vai acabar? Porque trabalho com muitos casais que tiveram sérios problemas por causa disso. Para mim, minha irmã? Obrigado. Eu já ia terminar 5 minutos. Na água que tem água, a gente vai mais 2 horas, né? É brincadeira, gente. Senão a irmã vem cá e toma meu copo de água. Então o grande problema é esse. Nós sabemos que os grandes problemas, eles são causados pelos pequenos. Eu me lembro até de uma historiazinha que eu vi, que eu achei interessante, de um camarada que arrumou um emprego numa roça, numa fazenda. E ele trabalhava no interior e foi trabalhar numa fazenda maior, arrumou um emprego. E o proprietário da fazenda disse, olha, o que você precisa fazer é todo dia, às 3 horas da tarde, você tem que tirar o gado de cima dos trilhos da linha férrea, porque quando o trem de ferro vier, você não pode ter o gado lá, senão vamos perder o gado. E o fazendeiro disse, olha, eu vou para a cidade, então 3 horas da tarde, não se esqueça, o trem passa, você tem que tirar o gado antes, depois que o trem passar, você solta o gado de novo. E o camarada, beleza, só tinha um problema. O coitado do rapaz nunca tinha visto um trem de ferro, não sabia do que o homem estava falando. Aí ele ficou lá, mas que serviço fácil, né? Ele pegou e sentou debaixo de uma sombra, ficou esperando. De repente lá vem aquele negócio, aquele monstro enorme, soltando fumaça pelas ventas, né? E ele não teve dúvida, correu, foi para trás do morro, e veio o trem, passou, matou uma série de, um punhado lá, uma dezena lá de boi. E aí ele ficou olhando aquilo, quando o dono da fazenda chegou, deu uma bronca nele. Rapaz, a sua tarefa era só isso. Você não tem mais nada para fazer, como é que você deixa essa coisa acontecer? Ele disse, doutor, o senhor deu foi sorte. Eu falei, que sorte, pedi mais 10 cabeças de gado, como é que você fala que eu dei sorte? Não, doutor, o senhor deu sorte, porque aquele negócio veio de frente. Se ele tivesse vindo de banda, não tinha sobrado nada, né? Ele disse, não, você está demitido, vai embora. Pode ir embora. Aí a esposa do fazendeiro falou, meu bem, você não explicou para o coitado, dá uma chance para ele, né? Ele, tá bom, ó, vou te dar uma chance, mas amanhã, lembra, você tira o gado, o trem passou, você devolve o gado. 3 horas da tarde, tá bom, 2 horas da tarde ele tirou o gado. Lá veio o trem, falou, hoje eu vou acertar a conta aqui, esse negócio. Ele montou no cavalo, pegou o laço, e foi para cima da locomotiva, laçou a chaminé da locomotiva e puxou com força. O resultado você já sabe. Foi levado com arreio e tudo, se machucou todo, o camarada chegou, estava lá aquela cena, levou ele para o hospital na cidade. E em chegando na cidade, foi atendido, tal. Quando ele sai do hospital com a muleta, ele passa numa loja de brinquedo e vê um trenzinho de brinquedo, desse tamanhozinho. Ele não teve dúvida. Pegou a muleta, quebrou a vitrine, foi lá e quebrou o trenzinho, o delegado veio e prendeu ele. Disse, rapaz, você ficou doido? Falei, não, doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Esse bichinho, se não matar enquanto é fiote, quando crescer, ninguém segura. E por que eu gosto dessa história, irmãos? Porque ela ilustra os nossos problemas conjugais. O nosso grande problema é que nós não tratamos das nossas lutas enquanto são fiotes. Nós esperamos crescer. E quando cresce, obviamente, e eu sei que vocês, irmãos e irmãs que trabalham com aconselhamento pastoral, sabem disso. Todo casal que chega para você com um problema grande, você começa a investigar, é porque não cuidou dos problemas quando eram pequenos. Muito simples. Agora percebam, nós vamos enfrentar problemas e dificuldades no casamento? Claro, por uma razão simples, irmãos. As crises vêm porque nós, homens e mulheres, somos muito diferentes uns dos outros. Você pega 2 pessoas diferentes, colocam para viver a mesma vida. Lógico que vai dar crise. Observe só, nós homens somos diferentes e mulheres somos diferentes. Essa é uma figurinha que eu vi na internet uma vez que eu achei muito interessante. Nós funcionamos de forma diferente. Homem, se for na visão da engenharia, homem só tem um botãozinho, liga, desliga. A mulher não. A mulher tem 200 botõezinhos que o marido precisa aprender a regular um por um. E quando chega no último, primeiro já desregulou. Você tem que voltar lá, né? Eu lembro do casamento, um culto de ação de graça por 60 anos de casamento.
uma ovelha minha, um casalzinho que já partiu para a glória. Terminou o culto, a irmãzinha levanta, na casa dela, escolhi de uma palavra. O marido dela ao lado, olhando para ela, disse: Jaque, vou dizer uma coisa para você. Foi duro esse ano. Mas se tivesse que começar de novo com você, eu começaria, porque eu estou começando a entender a sua cabeça. Pena que o senhor Jaco olhou para ela assim, hein? Não ouviu nada, ela era meio surdo, né? Aí perdeu a bênção da declaração de amor da esposa. Mas nós somos diferentes, gente. Outra coisa, nós, homens e mulheres, nós nos comunicamos de forma diferentes. Nós temos formas de comunicar que são diferentes um do outro. Vocês estão rindo porque isso acontece na casa de vocês, né? Lá em casa o exemplo clássico são as minhas camisas. Todo domingo. Meu bem, que roupa que eu boto hoje? Qual camisa? O que a esposa responde, maridos? Qualquer uma. Aí eu pego, visto a camisa, estou lá arrumando a gravata, a mulher olha assim. O senhor não está pensando em ir para a igreja com essa camisa não, né? Foi, mas claro, você falou que podia pegar qualquer uma. Mas como que você escolhe camisa, homem? Eu falei, como todo homem. Chego lá no guarda-roupa, né? A que vier na mão é essa, a escolhida, né? Nós nos comunicamos de forma diferente, gente. Outra coisa, nós homens e mulheres, nós agimos de forma diferente. Às vezes nós maridos achamos que estamos ajudando, e para a esposa não estamos ajudando para estar vindo de nada. Não vale ser do jeito que nós queremos ajudar, mas tem que ser do jeito que a esposa tem que ajudar. Quer que ajude, né? E assim sucessivamente, e também, com diz respeito às ações da esposa com relação ao homem. Outra coisa, irmãos, nós reagimos de forma diferente. Por exemplo, homem quando tem problema, naturalmente, ele faz aquilo que a gente chama na alta teologia homem costuma ficar, mais ou menos isso, né? Ele fica introspectivo. Ele para, ele fica pensando, matutando. Aí a esposa chega e fala, meu bem, o que foi? O que você está fazendo? Ele diz, eu estou pensando, querida. Mas está pensando o quê? Ele disse, meu amor, se fosse para falar, eu estava falando, mas eu estou pensando. Aí começa a briga dentro de casa, né? Homem, quando tem problema, ele fica introspectivo, ele fica como um jabuti, né? Bem encolhidinho na sua carapaça. E mulher, quando tem problema, minha gente, o que ela faz? Ela quer falar, ela quer contar, ela quer explicar, ela quer buscar a solução e tudo mais. Agora percebam, nesse sentido, eu preciso de entender que nessa situação, deixa eu mudar esse slide, que minha esposa não gosta dele, toda vez que eu faço isso ela fica brava comigo, né? Mas nós somos assim. Outra coisa, homens e mulheres têm diferentes noções de tempo. Mas como assim, pastor? Esse dia eu estava pensando, eu cheguei a essa conclusão, que eu e minha esposa temos diferentes noções do que é tempo. Por exemplo, se eu estou lá assistindo televisão ou lendo um livro teológico, não importa, a esposa chega e fala assim, meu bem, agora você pode pôr o lixo lá fora para mim? Eu digo, posso. O agora, que ela falou, para mim é assim, quando der um comercial, se eu estiver assistindo televisão, ou quando terminar o capítulo do livro, né? Tá bom, deixa eu terminar essa parte aqui, aí eu vou lá, ponho o bendito, o lixo lá fora, né? Mas o agora na cabeça dela é imediatamente. Se não for nesse segundo, se você não levantar e for lá botar o bendito, o lixo não serve. É sério, parece que nós temos uma conotação diferente. E lá onde eu moro, passa um carro do lixo reciclável, todo sábado de manhã. Então, na sexta-feira à noite, eu tenho que colocar o lixo reciclável lá fora. Se não colocar, aí sábado de manhã, estou lá naquele descanso pastoral, aí ouve a musiquinha lá longe, né? O maldito caminhãozinho faz assim.
Ah, musiquinha chata. Meu irmão, quando essa mulher ouve esse negócio, ela me dá uma espetada. Diz, vem, Alixeiro, corre! E eu acordo assim, quem que eu sou, onde que eu estou, para onde que eu vou, o que é que está acontecendo? O lixo e tal, aí você tem que botar a roupa às pressas. Porque o nosso tempo é um tempo diferente. A nossa noção de tempo, ela é diferente, né? E de fato, então o resumo de tudo, homens e mulheres são diferentes. São. Por exemplo, homens são concretos e oferecem soluções, não ligam para sentimentos. As mulheres são abstratas. Elas oferecem conselhos que às vezes o marido não quer nem ouvir não, mas ela oferece mesmo. Não é verdade? Segunda coisa, homens, quando tem problema, se afastam, ficam sozinhos, já falamos sobre isso. As mulheres querem sempre conversar sobre o que incomoda a elas e a eles. Não serve só o que incomoda a ela, né? Também ele quer saber o que é, etc e tal. Outra coisa, homens, eles precisam se sentir necessários, mulheres precisam ser acalentadas. É por isso, marido, que não vale você falar assim, não, pastor, eu falei para minha mulher que eu amava 40 anos atrás, quando casamos, eu sou homem de palavra, até hoje está valendo, não precisa ficar repetindo, não. Vale não, querido. Tem que continuar falando, tem que continuar insistindo também, porque a mulher precisa ser acalentada, vamos dizer assim. Homens são impacientes e imediatistas, as mulheres são pacientes e detalhistas. E aí você pega uma mulher que é paciente e detalhista e bota ao lado do homem que é impaciente e imediatista, pode saber que vai ter problema. Quer um exemplo? Suponhamos que minha esposa fique em casa e eu fique em casa e minha esposa vá no supermercado. Aí ela chega em casa e diz, meu bem, lá no supermercado eu encontrei com o Ricardo. Que bom, né? Pronto, acabou a conversa. Agora inverte. Ela fica em casa, eu vou no supermercado. Aí eu volto. Meu bem, tive no supermercado, encontrei com o Ricardo. Ah, é? E como é que ele está? Tá bom. E a esposa dele? Tá legal. E a esposa dele melhorou? Sei lá, não perguntei, não sabia nem que ela estava doente. E o que ele falou para você? Ele falou, assunto lá, sei lá, a gente conversou. E o que você falou para ele? Ele quer saber de todos os detalhes. Todos eles mesmo, até os detalhes que não aconteceram, né? Que, aliás, é uma coisa interessante, essa questão que nós, às vezes, precisamos aprender a ouvir. Mas ouvir de verdade, não é ouvir simplesmente fazendo de conta que está ouvindo, porque a mulher tem um sexto sentido, né? Sexto ou sétimo, sei lá, que a mulher tem tanto sentido aí que perturba o marido, né? Os homens relaxam dormindo no sofá e as mulheres relaxam conversando sobre tudo que aconteceu durante o dia. Homens não gostam de compartilhar seus pensamentos, as mulheres odeiam quando querem falar e o marido não ouve. O marido, saiba que a tua esposa vai saber que você está ou não ouvindo. Toda vez que eu vou conversar com a esposa, vem conversar comigo, ela para... Você não está me ouvindo, né? Como não, mulher? Estou aqui, ó. O que eu falei, então? Aí aperta o homem. Mulher tem um ouvido, gente, impressionante. De vez em quando estou calado da mulher. Oi? Falei nada, mulher. Não, mas não falou, mas pensou. O que você está pensando? Né? Mulher assim, ela é bem cuidadosa, né? Outra coisa, irmãos, de fato, está provado cientificamente que mulheres falam mais do que homens. A revista Veja, uns 8 ou 10 anos atrás, trouxe esse estudo, né? Que as mulheres falam em média 15 mil palavras por dia, os homens e as mulheres falam em média 25 mil palavras por dia, na Inglaterra. Não é que não. Na Inglaterra. Né? Se pensar aqui, mas depois eu vi um desenho que eu achei muito interessante também, né? Na internet, lá até copiei aqui, explicando por que mulher fala mais do que homem. Né? Eu falei, não sei se é verdade não, mas... Vá lá que cola, né? Vamos lá, deixa... Muito bem, então vamos lá, vamos caminhar então aqui para ver os princípios de comunicação, para prevenir e também para resolver os conflitos que porventura nós tenhamos no nosso casamento. Vamos a esses princípios então. Primeiro princípio é que nós precisamos estar dispostos a dialogar. Nós precisamos estar dispostos a dialogar.
E meus irmãos, essa palavra, esse princípio, por mais óbvio que ele seja, precisa ser bem interiorizado por nós pastores. E aqui quero falar aos homens mesmos, pastores, não a esposa não. Porque nós homens temos uma característica de quando temos dificuldades ou problemas, nós ficamos um pouco mais reservados. Nós temos a característica de sermos muitos impacientes e imediatistas. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Vários pastores, amigos meus, com quem converso, já testificaram problemas no casamento porque a esposa reclama dele. Não, lá na igreja, nossa, o homem atende todo mundo, tem uma paciência com todo mundo, e conversa com todo mundo, etc. Chega em casa, o homem cala. O homem não conversa comigo. Aí eu falo, não é assim não. Aí eu falo, rapaz, quieta, porque eu sei do que ela está falando. Também sou homem. O problema é que nós, pastores, temos como fonte, ou como objetivo, ou como objeto do nosso ministério, o aconselhamento, a pregação. Nós falamos muito, nós conversamos com as pessoas, o nosso trabalho exige isso. Nós vamos em reuniões, nós vamos em aconselhamento, nós vamos em pregações, nós administramos conflitos, os outros, nós conversamos muito. E para nós homens, descansar é sinônimo de ficar calado. Só que a esposa é diferente. Nós temos uma esposa em casa também. E para ela é o oposto. Para ela, descansar é sinônimo de conversar com o amado da alma dela. Que coitada, é você. Coitada dela, não coitada de você não. Então nós precisamos ter essa disposição de ouvir a esposa, os pontos de vista, os anseios, os temores, gastar tempo de qualidade, conversando e deixando e tendo esse diálogo. Irmãos, alguns casais passam por tantas lutas nessa área. Eu conheci um casal que eles moravam longe da capital, 1h30 de carro. E virava e mexia, eles tinham que ir na capital. Gente, 1h30, um ao lado do outro, sem trocar uma palavra. Que casamento que resiste a isso, gente? Só os dois dentro do carro, dirigindo. E isso era reflexo do que acontecia também em casa. Então, primeiramente, tem que ter essa disposição para dialogar, para conversar, para bater papo, gente. E isso é preciso haver no casamento. Segundo princípio de comunicação, para solucionar conflitos no casamento, busque o diálogo, mesmo que você seja a parte ofendida. Preste atenção nisso. Não importa se você é o ofendido ou se você é o ofensor. Não importa se você foi magoado ou se você magoou. Você tem a responsabilidade de buscar a reconciliação. Onde é que nós aprendemos isso? Primeiramente em Lucas capítulo 17. Aquele texto que diz, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, você foi ofendido, ele te ofendeu, o que a Bíblia diz? Vai ter entre ti, ele só, procura ele, repreende ele, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então esse texto de Lucas 17 mostra que a parte que foi ofendida precisa buscar a reconciliação. O outro texto de Mateus 5 é aquele que diz que se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, você ofendeu alguém, você é o ofensor, o que o texto diz? Deixa a tua oferta ao pé do altar e faz o quê? Vai lá reconciliar com ele. Não importa se você é a parte ofendida, se você é a parte ofensora. Não importa se você foi magoado ou se você magoou o seu cônjuge. Ambos têm a responsabilidade de buscar a reconciliação, de buscar o diálogo, né? Ficar calado, ficar emburrado, irmãos, não é solução. Não é solução. Lembre-se sempre disso. Se você tem o hábito, esposa ou marido, de quando acontece uma coisa que você não gostou, ficar calado não é a solução, é parte do problema. Talvez seja sensato você não conversar quando estiver de cabeça quente.
Concordo com você, espero o momento certo de falar, a forma certa de falar. Mas se isolar, se ficar emburrado, como a gente costuma dizer aqui no Goiás, né, não é a solução. Porque você ficar calado e ficar emburrado não vai trazer nenhuma busca de solução. Principalmente se você fica calado, mais guarda no coração. Seu marido fez uma coisa, não vou falar nada não, mas aliás, vou até escrever aqui na minha mente, eu vou escrever. Fez outra coisa, escreve. Pisou na bola de novo, isso aí eu preciso escrever, isso aí um dia. Aí depois o marido chega, faz alguma reclamação, a mulher, não, pera um pouquinho, eu tenho um negócio para falar também. Guarda e pega a listinha assim. Né? Lembra 3 anos atrás, quando a gente mudou aqui para essa casa, e você... Aí começa a briga toda de novo. Aí fica pior se você ficar levantando os defuntos do passado. Né? Terceiro, falem para resolver o problema e não para ferir o outro. Lembre-se sempre disso, gente. O alvo é edificar o outro, que é o diz Romanos capítulo 12, versículo 17, de fazer o bem àquele que te faz o mal. Quando conversar, não fale em tom de deboche, não converse em tom agressivo, mas tente estabelecer um diálogo, querendo de fato entender o que está acontecendo. Seu marido chegou atrasado, num compromisso, ou sei lá, que você estava esperando ele para algum tipo de evento, antes de soltar os cachorros, quer ver o marido chega, tá vendo? Falei, você nunca chega na hora, né? Sempre assim, calma, tenta. O que aconteceu, afinal de contas? A ideia é de falar para tentar resolver o problema. Outra coisa muito importante que nós aprendemos na comunicação é que nós precisamos aprender a ouvir o ponto de vista do outro. É aquilo que Tiago diz, que nós precisamos ser rápidos para ouvir, mas tardio no falar e tardio para irar-se. Ao invés de começar uma discussão, já falando o que você pensa, por que você está magoado, calma. Tente entender o ponto de vista do outro. Escuta, minha querida, o que aconteceu, afinal de contas? Nós não tínhamos combinado que era assim, não deu certo, por quê? Aconteceu alguma coisa aqui em casa? Tem que ter uma explicação. Então comece ouvindo essa explicação. Ouça o ponto de vista do outro. Seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Um quinto princípio de comunicação que nós precisamos aplicar é que nós precisamos examinar honestamente as evidências que você tem em mãos. Como diz João capítulo 7, 24, que diz que não podemos julgar pela aparência, mas sim pela reta justiça. O que acontece? Às vezes um problema que o seu cônjuge está tendo, ou cometendo contra você, uma ofensa ou agressão qualquer, seja culpa sua. Pense na possibilidade de seu cônjuge estar tendo um determinado comportamento porque você está induzindo o seu cônjuge a ter esse comportamento que está te agredindo, te ofendendo. Porque tudo é o que tem circunstância, irmãos. Aquela história de que toda moeda tem 2 lados, é essa a ideia. Olha o exemplo desse desenhozinho que coloquei ali. Pense você, pastor, o problema em casa é que nós estamos sempre atrasados. Eu queria morar dentro da igreja, porque eu podia ir para a igreja, minha esposa ficava com os filhos, porque mulher enrolada para arrumar. Você tem ajudado a sua esposa? Você tem sido alguém que participe? Às vezes está lá, o marido toma banho sossegado, né? Tranquilo, a mulher está lá desesperada, correndo atrás de filho, arrumando uma madeira, pondo fralda e tudo mais. Aí o camarada chega, mas já está na hora, não está pronta não? A coitada da mulher estava cuidando dos filhos, de fato não está pronta. Então analise a situação, porque talvez o erro que o seu cônjuge esteja cometendo, esteja sendo por causa do seu comportamento. Você esteja induzindo o seu cônjuge a ter um comportamento impróprio dentro do casamento, por causa das suas ações, às vezes o seu cônjuge pode estar tendo essa dificuldade de resolver. Sexto princípio de comunicação que quero que você aplique ao seu casamento. A segunda prova de que esse negócio que eu sou nervosinho, por isso que o nosso casamento não é lá grande coisa, porque a gente vai só porque eu sou nervoso, é de que quando é conveniente para você, você se controla. Claro.
Por exemplo, você vai sair de casa, está nervoso, né? E aí acorda, você, sei lá, você vai para a escola dominical, acorda 10 para as 9, o relógio lá não despertou, você fala, mulher do céu, como é que faz? Aí você vai no guarda-roupa, não tem camisa. Passa a camisa para mim. A mulher vai lá, mostra o ferro, põe a camisa qualquer lá, e você veste, põe a gravata, né, e sai correndo sem tomar café mesmo. Chega lá, o seu carro está com o pneu furado. Ah, mas não é possível. Hoje é o capeta que não quer deixar chegar na igreja. Só pode ser, não é possível. Aí vai trocar o pneu do carro, aí pronto. Sujou a camisa. Né, suou tudo, sujou a camisa, volta lá, a mulher passa outra camisa. Aí te enrola todo, você vai, quase atropela o povo na estrada. Chega na igreja, está lá um irmãozinho lá, vamos botar o vice-presidente do conselho para ficar mais emocionante a história, né? O irmãozinho chega lá e fala assim, ô pastor, boa tarde. O que você faz? Ô meu irmão, não estou muito bom para pobre hoje não, viu? Faz favor, quieto, hoje eu não estou por muita conversa. Você não faz isso, você se controla. Você diz, ô meu irmão, atrasei, rapaz. Pois é, foi assim. Pronto, você se controlou e deu uma explicação plausível. A irmã está lá na sua casa, naquela luta danada, os menininhos, parece que aquele dia estavam ligados numa 220 volts, correndo para lá e para cá, e derruba refrigerante na sala, você vai arrumar a sala, eles derrubam leite na cozinha, você vai arrumar a cozinha, ele liga a televisão no volume alto, aí de repente a irmã perde as estribeiras com os filhos. Pá, parar, e apronta lá a bagunça, e bota a menina no canto, é aquela coisa, você está nervoso, o telefone toca. É o presbítero lá da igreja, o mesmo presbítero. O que a irmã fala? Ô meu irmão, você não tem o que fazer não, isso é hora de ligar para a casa dos outros, tenha santa paciência. Você não fala isso? Fala não. Você pega o telefone. Ô meu irmão, que bom ouvir a sua voz, tudo bem? O que aconteceu? Você se controlou. Por que você não faz isso com o teu marido ou com a tua esposa? Você pode se controlar sim. E não me venham falar que casa de pastor não se tem esse tipo de coisa não, porque eu sou pastor. Tá? Vez por outra, de fato, nós precisamos acertar algumas arestas, né? Ok, vamos em frente. Sétimo princípio de comunicação para aplicar no casamento é que nós temos que aprender a não implicar com características pessoais. Preste atenção, queridos. Existem algumas coisas que não são defeitos, nem são qualidades, são características pessoais, irmãos. Não adianta você brigar. Você tem que aprender isso, aprender que algumas coisas nunca vão mudar. Ah, pastor, não me desanima não, homem de Deus. Como é que o senhor fala um negócio assim? Mas porque são características, não são defeitos. São características pessoais. Por exemplo, você sabe que toda mulher vem para o congresso aqui. Tá bom, sei que você veio com a sua esposa. Aí você, homem, faz a conta assim. Deixa eu arrumar minhas coisas, né? Eu vou lá na quinta, sexta, sábado, volto domingo. 4 dias. Então eu vou precisar trocar de roupa na quinta, na sexta, no sábado. Domingo não precisa porque eu volto com a mesma roupa. Não é que eu estava no sábado à noite, então eu vou ter que pegar tantas cuecas, tantas calças, tantas camisas. Beleza. Sua esposa pensa assim? Pensa não. Sua esposa, são uns 4 dias, acho que umas 15 calcinhas está bom, né? Umas 5 calça jeans, né? 4 vestidos de noite, aqueles bem chiques mesmo, 4, né? Daqueles tá. Gente, ela vai trazer um monte de coisa que só vem passear em Caldas Novas e voltar, não vai ser usado. Mas toda mulher é assim, homem de Deus. Não briga com a tua mulher por causa disso. Arruma um carro maior, põe uma carretinha, sei lá, inventa um jeito. Deixa as mulheres trazer as coisas dela, porque isso é característica dela. Não embirra por causa de um negócio desse, gente. Valeu, mulheres. Obrigado. Mulheres. Espera um pouquinho, não bate palma agora não. Espera um pouquinho. Mulheres, vocês sabem que todo homem fica transtornado quando pega esse aparelhinho do poder chamado controle remoto nas mãos.
Lembra daqueles... Um camarada muito engraçado que tem nos vídeos na internet. Ele fala que homem e mulher funcionam diferente. Ele diz cabeça de homem, né? Ele é cheio de caixas, né? O pastor lá que fala sobre isso. E ele diz que uma das caixas mais importantes para o homem é sexo. Todo homem gosta de sexo. Lembre-se disso, meninas. E aí, ele diz que a outra caixa mais importante é a caixa do nada. O que tem dela? Nada. Né? Quando a mulher quer colocar alguma coisa nessa caixa do nada, ela atrapalha a vida dele, porque aquela caixa é para não ficar nada mesmo. Se for alguma coisa, não deixa. Quando o homem pega um controle remoto nas mãos, ele senta lá no sofá, aí ele começa. Croct, 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 croct. A mulher vai ficar doida, né? Croct. A mulher vai ficar cheia de coceira, de angústia e tal. Croct. De repente a mulher não aguenta. Homem, o que você está vendo nessa televisão, por favor? Pare de mexer nesse negócio. O que o homem responde? Nada. Minha irmã, não implica com teu marido por causa de um negócio desse. Tem dó do homem. Aí, homem, valeu. Muito bem. Deixa eu dar uma dica para as mulheres. No dia do aniversário dele, dá um controle remoto de presente para ele. Está aqui, ó. Tome, meu. Isso é todo seu. Pode mexer à vontade. Ah, é, tranquilo. Preste atenção, não implique com características. Se teu marido, se a tua esposa tem um comportamento que você não te agrada muito, analise. De repente não é um defeito, é uma característica que você pode conviver com ela. Então, se não é um defeito, você pode conviver, tá bom, suporta. Deixa, não tem problema. Não queira que seu cônjuge seja perfeito aos seus olhos. Mas colabore nesse sentido. Evite discussão por causa de coisas que não precisam ser alvo de discussão, gente. E, finalmente, dentro dessas lições, estabeleçam um plano de ação para resolver o problema. Lembrem-se, sempre estabeleçam um plano de ação. Por exemplo, esse é lá em casa, né? E daqui, gente, olha, daqui eu consegui ver o olhar da minha esposa lá no fundo do auditório, ó. Aquele olhar fuzilante, né? Brincadeira, amor. Preste atenção. Quando conversarem sobre um problema, estabeleçam um plano de ação. O problema é que vocês estão sempre chegando atrasados na igreja para o culto, por exemplo. Então, gente, vamos fazer então o seguinte. Vamos estabelecer um plano de ação. Se o culto é às 19 horas, nós vamos começar a arrumar às 17 então, porque nós começamos às 18, não deu certo. Vamos começar a arrumar mais cedo. Então, quando for 17 horas, nós vamos parar o que estamos fazendo. Eu vou dar banho nas crianças, você vai arrumar as roupas. Depois eu vou colocar a roupa das crianças, você vai tomar banho. Sei lá, arma um plano. Arma um projeto, não importa qual seja o problema, mas busquem uma solução. Não conversem só por conversar. Tentem algo prático lá na casa de vocês que funcione. E nisso não tem como eu falar nada, porque cada casa é um caso diferente. Mas lá na sua casa, ache uma forma. Se a briga de vocês, se o problema de vocês é o tal da camisa que o marido usa, fala, não, então vamos fazer o seguinte, todo domingo você vai separar a minha camisa, você vai separar a gravata, você vai separar o terno e deixar aqui, nesse lugar aqui. Eu vou usar o que tiver aqui. Se você pôr aqui, eu vou usar. Sei lá, acha um jeito. Mulher virtuosa. Ok, então tentem algo prático, estabeleçam um plano de ação, certo? Agora, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês agora. E se a situação já está crítica, pastor? Lá em casa, nós já não estamos mais bem,
Nosso casamento não está lá grande coisa. Parece que a gente veio para esse congresso meio atrasado, porque a situação lá em casa já está difícil entre nós. Os filhos já estão mal educados, né? Será que passou da hora? Não passou da hora não, irmãos. Existem algumas lições que você precisa aprender. Primeiramente, você precisa reconhecer a ação do inimigo sobre a sua casa. Você precisa cuidar mais da sua casa, orar mais pela sua casa, investir mais, porque você sabe que o inimigo estará sempre preocupado em derrubar o seu ministério. E a melhor forma dele fazer isso é acabando com o teu casamento, é atingindo a sua família. Por isso, zele muito da sua família. Lembre-se que Deus está torcendo por vocês. Ele tem interesse não só em preservar a sua família, mas também o seu ministério. Cuidado com expectativas irreais. Pode ser que o seu casamento não esteja bem, porque você tem umas expectativas muito altas com relação ao seu cônjuge, que talvez ele não vai conseguir atingir essas expectativas. Porque é falho também. Então, cuidado com as suas expectativas e compreenda os papéis de cada um. Ou seja, cumpra com o seu papel no casamento e ajude o seu cônjuge a fazer o mesmo. Gostaria de concluir mostrando para você que, na realidade, irmãos, o casamento, ele nunca fica pronto. Ele nunca termina. O casamento tem que ser construído a cada dia, dentro dos princípios de Deus. E me permitam, colegas pastores, de falar isso para vocês. Parece que até uma redundância, caso fala para um pastor que tem que ver o casamento dele dentro dos princípios da palavra de Deus. Vou, irmãos. Talvez por força de ofício, eu tenho contato com muitos colegas de ministérios. E vários deles têm mostrado as dificuldades no casamento. Porque tudo aquilo que ele ensina na igreja não é tão simples aplicar na sua própria casa. Então lembre-se de aplicar esses princípios primeiro no seu casamento. Talvez se você tivesse que dar uma nota para o seu casamento, suponhamos que eu fale, olha, eu quero que você dê uma nota para o seu relacionamento conjugal, de 1 a 10. Onde 1 seja meu casamento é uma droga, 10 seja meu casamento é fantástico. Que nota você daria para o seu casamento? Se a sua nota não for 10, você precisa trabalhar um pouco mais. Porque Deus criou o casamento para ser 10. Se sua nota foi 7 acima, trabalha, invista no outro para melhorar essa nota. Se foi abaixo de 7, eu aconselho você a buscar um conselheiro para ajudar você. Porque às vezes nós estamos no meio de um turbilhão, nós não conseguimos enxergar a saída, alguém de fora é usado como instrumento de Deus para mostrar a saída. Fala, pastor, um pastor procurar conselheiro? Nós precisamos disso. Nós precisamos de pastores. A sua esposa precisa de pastor. Mesmo você sendo pastor, você é santo de casa, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, você normalmente é parte do problema dela, né? Então seria bom se você tivesse o hábito de ter sempre alguém que pudesse acompanhar você e trabalhar com você. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter no seu casamento essa bênção de Deus, que é de envelhecer juntos, de trabalhar juntos, de viver juntos. E quem sabe Deus conceda também a vocês algo que eu almejo muito no meu coração, que é de chegar até o final com a minha amada esposa juntos. Eu sei que essa caminhada pode não ser muito fácil, alguns espinhos existem pelo caminho, mas quando nós pensamos nessa situação de nós vivermos juntos dessa forma, a gente fala assim, caramba, mas a vida parece que é tão efêmera, tão breve. Irmãos, e é mesmo. Não só comparado com a eternidade, nós sabemos que comparado com a eternidade a vida passa rápido. Mas aqui mesmo, no nosso contexto, gente, parece que foi ontem que nós tivemos programação de Natal na igreja, o ano já está chegando quase no meio do ano. O tempo passa rápido. Então nós precisamos aprender a valorizar os momentos que nós temos juntos. Nós precisamos aprender a valorizar o nosso tempo, nossa convivência, porque o tempo passa rápido, queridos. Nós não sabemos mais quanto tempo Deus nos dará de vida juntos. Então, esse tempo de hoje, viva bem, invista no seu casamento.
trabalhe. Na realidade, isso é o que nós precisamos colocar como princípio para o nosso casamento, a fim de que possamos estar qualificados para ser referencial e bênção na vida de todos aqueles casais que Deus coloca sobre os nossos cuidados pastorais. Vamos orar. Curva a sua fronte. Honestamente, eu não sei, irmãos, como é que anda o seu casamento. Eu disse acerca dessa questão de você dar uma nota, né? Não sei que nota você, marido, dá para o seu casamento, nem que você, esposa, dá para a sua felicidade conjugal. Mas uma coisa eu sei. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Deus sabe como é que está o seu casamento. Deus sabe como é que está o índice de satisfação conjugal no teu coração. E é tudo que nós estamos aprendendo aqui, tudo que nós estamos meditando aqui, é ferramenta nas mãos de Deus para moldar a nossa vida. Nossa oração é que Deus nos dê a graça de voltar para casa com uma nova perspectiva de vida, dispostos a corrigir as arestas, não só do nosso ministério, mas principalmente da nossa casa, da nossa família. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Obrigado, ó Pai, porque o teu sustento, obrigado porque o apacentar do teu coração não tem sido negado a nós, pelo contrário, o Senhor tem nos dado ambientes e situações, como esse encontro de pastores que nós estamos participando aqui, que são verdadeiras ferramentas nas mãos do Senhor, para nos exortar, para nos alertar, para nos ensinar, para nos fazer, ó Pai, tomar decisões importantes que venham a trazer bênção para a nossa família. E agora, Senhor, eu quero colocar na presença do Senhor cada um de nós, pastores que estamos aqui. O Senhor tem nos dado uma responsabilidade muito grande no teu reino de apacentar o rebanho do Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita que sejamos desqualificados na nossa própria casa. Quero colocar, ó Pai, aqui as esposas dos pastores, para que de igual forma tenham elas uma alegria imensa de estarem casadas com seu marido, que é pastor, de estarem levando junto o ministério. Senhor amado, eu quero colocar na presença do Senhor aqueles irmãos e irmãs queridos que estão com casamento meio abalados. Que o Senhor venha intervir na realidade deles, que eles possam abrir o coração, buscar apoio da parte do Senhor, a fim de corrigir as deficiências no relacionamento. De igual forma, Senhor, eu coloco aqueles que estão aqui, que têm o coração amargurado e entristecido por causa de comportamento dos filhos. Diante do que nós estamos ouvindo aqui, Senhor, estamos aprendendo. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia da nossa casa. A despeito das nossas falhas, protege os nossos filhos, para que eles possam também servir ao Senhor. Se há algum casal aqui cujos filhos estão rebeldes, alheios à vida com o Senhor, que o Senhor venha trazer o apacentar do teu Espírito no coração desses irmãos queridos. Eles continuem orando pelos filhos, mas que o Senhor envie, ó Pai, outras formas de comunicar e quebrantar o coração dos nossos filhos. Perdoa os nossos pecados, as falhas que porventura tenhamos cometido até aqui com a nossa família. Mas dá-nos a graça de voltar atrás, de buscar na presença do Senhor a correção das deficiências na nossa própria casa. Para a honra e glória do Senhor é que nós oramos. Abençoa-nos, ó Pai, nesse restante de congresso. Obrigado pelo almoço que dentro de alguns instantes teremos, que é uma prova inequívoca do amor e do cuidado paternal do Senhor para conosco. E prepara o nosso coração para que todos nós possamos continuar aprendendo uns com os outros aqui neste evento e termos a nossa vida edificada pelo Senhor. Louvamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.